Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E para você, caso você ainda que não me conhece, eu sou Renata Goulart, colorimetrista, educadora na formação de profissionais, né, em colorimetria, e eu ajudo você, cabeleireiro, que ainda sente um pouco de dificuldade com colorimetria, auxiliar de cabeleireiro, a se tornar colorista em 6 meses. E o tema que eu escolhi para falar hoje na nossa live é sobre um assunto que certamente você se depara no seu dia a dia aí no salão de beleza, mas talvez nem tenha noção do que venha se tratar, tá? Então, hoje eu vou falar sobre incompatibilidade de reflexos. Incompatibilidade de reflexos, a evolução ao seu alcance. Esse é o tema da nossa live hoje, do assunto que eu escolhi para abordar aqui com você nessa noite do nosso 7º episódio da jornada, de pré-aquecimento da jornada do colorista confiante. Mas antes, de eu te explicar por que essa incompatibilidade de reflexos, pode te trazer avanços na carreira como colorista, pode te levar a ter uma evolução sem precedentes dentro dessa sua trajetória, eu preciso te explicar o que é, essa incompatibilidade de reflexo, o que acontece, o que vem a ser essa incompatibilidade de reflexo. De repente você fala assim, é fácil, é aquilo que não é compatível. Exatamente. Porém, tá? Em geral, vamos trazer isso para o nosso dia a dia no salão. Em geral, nos dias de hoje, o que mais chega para você no salão de beleza é aquela cliente que tem o quê? Cor cosmética no cabelo. Ela já tem um cabelo, que foi processado quimicamente, com tonalizante, com coloração, com descolorante. Dificilmente, nos dias de hoje, chega para você no salão aquela cliente que tem cabelo que é natural. Então, hoje nós vamos falar sobre, essas incompatibilidades. Olha que palavrinha, pequenininha. Incompatibilidade de reflexo. Então, na realidade, é aquele cabelo, É o que nós, coloristas, mais temos que ultrapassar como barreiras no nosso dia a dia. Por quê? No seu dia a dia, chega lá no seu salão clientes com o cabelo já processado quimicamente, já ali com uma química naquele fio de cabelo, aquela sua cliente, que já tem uma emissão de reflexo de cor cosmética muito presente na fibra capilar. E isso, às vezes, nos atrapalha muito, dificulta muito o trabalho do colorista quando ele vai fazer ali a criação da nova cor. O colorista, às vezes, se depara com um serviço de cor que ele pensa, não, esse aqui vai ser fácil, mas quando ele se depara, com esse tipo de trabalho, de cor, de um cabelo, que de fato não tem, compatibilidade desses reflexos, isso se torna um tanto quanto mais difícil para que ele consiga realizar uma entrega de serviço bacana, perfeito, com uma emissão equalizada desses reflexos, neutra ou com matiz. Então, o que é, essa incompatibilidade? Quando chega esse tipo de cabelo para você no salão, em geral, a cliente já vem com essa cor cosmética. Então, diríamos, que essa sua cliente tenha chego, para que você entenda melhor, eu vou te explicar mais a fundo. Diríamos que a sua cliente chega no seu salão com uma cor já cosmética no cabelo, ela tem aqui um fio, com a tonalidade de cor natural 4, mas possui uma cor cosmética no comprimento, no comprimento e pontas, na altura do 8.
Ok, Rê, até aí tá fácil, tudo bem, sem problema nenhum. Mas diríamos, tá, que a emissão de reflexo que está nessa cor cosmética seja 0,12, tá? Então, não vamos nem falar aqui em números, vamos colocar aí cinza, né, ou acinzentado e violeta. Para ficar mais fácil aí para você levar isso para a marca que você já está acostumado a trabalhar. E de repente a sua cliente vira e fala assim para você que o desejo dela, né, na realidade, é de ter uma nova cor quente. Ela quer ter uma cor acobreada. Olha o desejo da cliente, ó. É ser cobre. E o que vai acontecer? Você vai avaliar e vai ver que para você sobrepor essa nuance de reflexo aqui, vai acontecer alguma coisinha ali que vai te impedir de fazer esse processo. E por que razão? Porque este cobre não vai ter a mesma vibração que ele teria, porque tem alguém aqui que está incomodando. Isso significa que não são cores, ou seja, não são emissões de reflexo compatíveis. Não existe a compatibilidade de reflexo. Então, é exatamente isso que né, que vem a ser incompatibilidade de reflexos. É quando uma nuance de reflexo não é compatível em termos de favorecimento. Então, significa que aqui eu tenho uma cor que não favorece a aplicação dessa nuance de desejo acobreada, que é o desejo, né, dessa cliente. Se eu aplicar esse acobreado aqui sobre essa emissão de reflexo que existe ali de cor cosmética, esse acobreado não vai ficar o desejo da minha cliente. Então, isso significa que não tem compatibilidade. São cores, ou seja, emissões de reflexo incompatíveis. O contrário também aconteceria se a sua cliente tivesse uma raiz natural 4, se ela tivesse, né, essa mesma cor cosmética na altura de tom 8, né, só que ela tivesse aí uma emissão de reflexo quente. Então, vou até mudar a cor da minha caneta aqui. Diríamos que ela tem aí uma emissão de reflexo, olha, dourada. A grande maioria vem sendo representado pelo 3. E o desejo dela fosse ter uma nuance de reflexo acobreado. Se ela deseja ser acobreado, significa que essa cor cosmética que está aqui favorece. Então, são cores, ou seja, nuances de reflexo compatíveis. Existe ali uma compatibilidade de reflexo. E isso faz facilitar 90% do trabalho do colorista. Por quê? Fica mais fácil dele entender, né, e fazer todo o processo de construção, né, aquele raciocínio de construção de cor para o cabelo da cliente. Por quê? A nuance de desejo dela tem compatibilidade com a nuance de reflexo da cor cosmética que já existe ali. Tá? Agora, pensando por um lado prático, né? É muito fácil construir cores, né, para o cabelo da nossa cliente quando existe essa compatibilidade. Porém, o que acontece? O que eu falei lá no tema da nossa live, né? Que cores, né? Olha lá o nosso tema. Incompatibilidade de reflexos, a evolução ao seu alcance. Renata, como assim essa evolução ao meu alcance? Se você pega todos os dias um cabelo que já existe compatibilidade de reflexo para fazer, você se acomoda. É fácil demais. Você recebeu uma cliente que está dentro desse perfil aqui, ó, de diagnóstico, e você, a nuance desejada dela está te favorecendo, significa que está fácil. É muito simples para você fazer isso. Agora, um colorista diamante,
né, que é aquele colorista que faz parte lá, né, do meu curso Desvendando a Colorimetria, aquele que já está, né, apto a executar todos os tipos de procedimentos químicos no cabelo da cliente, é aquele que, de fato, domina os segredos da colorimetria, que sabe, né, fazer o raciocínio de construção de cor, independente de qualquer situação. Independente se há ou não compatibilidade de reflexo. Então, sendo assim, quando você tem em mãos cabelos que não apresentam compatibilidade de reflexo, que são cores que se contrastam e criam cores que não vão favorecer o desejo da sua cliente, que são incompatíveis às emissões de reflexo, a sobreposição dessa cor cosmética que já existe ali, não tem compatibilidade, né? Isso te faz evoluir como colorista. Por que te faz evoluir? Por que essa evolução, esse avanço está ao seu alcance? Porque te faz sair da zona de conforto. Faz com que você passe a o quê? Buscar meios de solucionar o problema dessa incompatibilidade de cor que está ali, né, se apresentando, para que você realmente consiga entregar uma cor do desejo da sua cliente, tá? Então, você é desafiado, na verdade, a sair dessa zona de conforto, descobrir meios para solucionar esse problema e dar para ela uma nova cor. Então, entenda que essa incompatibilidade, na realidade, essa incompatibilidade de reflexos, ela te favorece enquanto profissional, porque através dela você vai evoluir. Você vai conseguir criar novas cores, você vai ser desafiado a buscar meios, né? E desenvolver melhor o quê? O seu raciocínio sobre construção de cor dentro, né? Aplicando as regras dentro do procedimento de colorimetria. Os fundamentos, os segredos da colorimetria. Eu vou te dar um exemplo de como eu melhorei os meus resultados, tá? Nesse processo de construção e criação de cor, mediante essas incompatibilidades de reflexo. Eu antes entendia, né, porque eu não entendia, na verdade, porque que todas as vezes que eu tentava aplicar uma nuance dourada, tá? Então, toda vez que chegava uma cliente para eu atender, e que ela tinha uma nuance dourada, vamos pôr aqui, né? Um D de dourado, um trezinho ali. Toda vez que eu tentava, na realidade, eu tentava aplicar uma nuance dourada sobre uma cor cosmética, tá? Vamos lá, vamos mudar aqui. Uma cor cosmética, um cabelo que tivesse lá uma nuance fria, como é o caso daqui. Então, vamos dizer que a minha cliente tinha número 1, um acinzentado já ali no cabelo. Era um louro acinzentado. E toda vez que eu tentava, a minha cliente chegava no salão e falava, Rê, eu pretendo, cansei desse acinzentado, eu tô achando que eu tô ficando muito apagada, dá para mudar? Eu falava, claro, vamos mudar. O que você pretende? Eu quero deixar ele um tom mais douradinho, enjoei desse acinzentado, eu tô achando que tá cinza demais, eu tô tendo que investir muito com máscaras matizadoras, vamos deixar um pouco mais pro dourado? Enjoei dessa cor. Ok. O que eu achava? Que era simplesmente ir lá e aplicar aqui o dourado. E aí, o que acontecia? Saía todo mundo de cabelo verde. Porque colorimetria tem lá suas regrinhas de matemática. Simples até, por sinal, porque a gente usa mais a adição. Não precisa usar, né, raiz quadrada, nada. É fração e adição. É o que nós, como coloristas, mais utilizamos de matemática dentro desse processo de construção de cor. E aí, o que acontece, né? Com o passar do tempo, eu fui, né, percebendo, a cliente falava assim, eu quero mudar isso aqui, e eu não conseguia. E aí, com o passar do tempo, eu fui, né, aprendendo que se eu desmembrasse essa cor, essa emissão de reflexo que existia ali. Então, na realidade, não vamos nem pôr aqui como número 1, vamos colocar aqui, olha, uma tonalidade de bege.
um tom de areia. Então, eu tenho ali já, olha, você enxergando aqui, você sabe que somou aqui já dava um verde. Mas, se você pegar como nome na cartela, esse tipo de nuance vai vir como uma tonalidade bege, bege frio. E a minha cliente estava assim e me pedia que queria ficar dourada. E eu não conseguia. Então, a partir do momento que eu comecei a desmembrar esse número aqui, olha, eu comecei a entender que não era simplesmente sobrepor essa cor cosmética, essa emissão de reflexo que estava ali, que ia me fazer entregar um resultado de cor perfeito para ela. Era assim que eu ia entregar? Não. Então, né, depois que eu passei a desmembrar, né, o número, a cor, e comecei a entender esse processo, né, não só facilitava o meu entendimento, né, como também me desafiava o quê? A crescer. Eu comecei a evoluir como colorista, porque eu comecei a entender todo esse processo, comecei a descobrir por que aplicando um dourado aqui não funcionava. E hoje eu consigo executar qualquer mudança de reflexo, independente dela ser ou não compatível ou incompatível. Para mim não faz diferença. Se a minha cliente quer sair de uma nuance acaju e ir para uma nuance acinzentada, se a minha cliente está com uma acinzentada e deseja ser acobreado, para mim não faz diferença, porque hoje eu entendi que eu tenho meios de descobrir isso aqui. Desmembro os números e vou conseguir criar uma nova cor para ela. Eu também tive um outro exemplo, foi a oportunidade que eu tive ao longo da carreira de trabalhar com colegas coloristas, né, em salões de beleza, e que também cometiam o mesmo pecado de aplicar uma nuance de cor, né, uma nuance fria, sobre uma nuance quente. E aí, o que acontecia? Tá? Então, vamos dar um exemplo aí. A cliente está lá, o cabelo estava, então, o cabelo da cliente estava ponto 33, ó. Um dourado bem profundo. E a cliente não quer mais aquele dourado, ela não gosta de enxergar aquela cor quente, amarelo demais ali em demasia. E aí o que ela faz? Ela pede para o profissional que ela quer esfriar um pouco aquela cor, ela quer uma tonalidade de bege dourado. E aí o que meu colega aí fazia? Aplicava aqui, né? Uma nuance assim, bege dourado. Ele aprendeu que isso aqui é bege dourado. Então ele vai lá e aplica aqui. E dava errado. Com o passar do tempo, né, também começou a rever essa questão das compatibilidades, começou a fazer descobertas desses novos reflexos e passou a obter êxito nos resultados que começou, né, de aplicação de cor para cliente. Eu tive alunos em cursos presenciais que, ao tentar sobrepor fundo de clareamento, porque o fundo de clareamento é uma das grandes dificuldades do colorista. E aí, principalmente quando você está no começo da carreira, você sente um pouco de dificuldade com o fundo de clareamento, e aí, às vezes, você fica naquele ímpeto de tentar sobrepor. Ó, todo fundo, então, é quente, se todo fundo é quente, eu pondo nuance fria em cima, está tudo resolvido. E não é assim que funciona. O que acontecia? Fazia aquela soma, e o resultado da soma, cabelo verde, cabelo chumbado, cabelo roxo, em demasia. Então, depois, né, de aprender que existem casos que são incompatíveis, ou seja, que existem reflexos que são incompatíveis, não adianta você saber só fundo de clareamento, você tem que ter conhecimento de que existem algumas emissões de reflexo que são incompatíveis. Então, eles começaram a fazer aquele raciocínio, perceberam que quando já existe uma cor cosmética presente na fibra capilar, muito provavelmente ali também existe já uma emissão de reflexo, e talvez essa emissão de reflexo pode vir a ser incompatível com o desejo da nova cor da cliente.
Depois que eles começaram a fazer esse tipo de raciocínio, né, que eles perceberam que, agora então não vai dar ruim mais. Agora sim eu tenho a chave do sucesso. Claro. Passaram a se tornar coloristas rubi, né? Porque o colorista rubi é aquele profissional que já tem total domínio do colorim, né? Colocar a cor dentro do fio de cabelo. Então, já passou a não ter o problema de executar, de fazer a criação, né? Ou seja, a construção desse raciocínio lógico de colorimetria e de conseguir aí já solucionar esse problema de incompatibilidades de reflexo. Daí você deve estar pensando assim, né? Rê, por que eu vou ficar pensando em compatibilidades de reflexo, se o reflexo é compatível, se não é compatível, se a cor cosmética que já existe ali no cabelo da minha cliente me favorece ou não favorece. Lá no salão, o negócio é o seguinte, o cliente chegou, já tem cor cosmética, eu olho lá a altura de tom que tá. Se ela pediu para mim que quer ficar na mesma altura de tom, eu ponho um reflexo lá, eu peço sempre para ir para o frio, porque eu já vou matar tudo ali, com o fundo de clareamento dela gritando ali, tá pronto, tá tudo resolvido. E não é assim que funciona. Só que não é assim que a gente faz colorimetria. Porque até para escurecer um cabelo, nós precisamos avaliar se existe ou não a compatibilidade dos reflexos. Da cor cosmética que já existe ali e da cor cosmética que é o desejo da cliente. Por isso que a gente faz o serviço chamado pré-pigmentação. Porque se apenas aplicássemos o desejo da cliente lá, diríamos que o desejo dessa cliente seja, ela está aqui na altura do 9, e ela pretende voltar, né, o cabelo lá para a altura do 5. Olha lá, são 4 tons de diferença. E aí, você, de repente, fala, tá bom, tá fácil. É só aplicar o número 5 que ela pediu em cima do 9 e tá tudo resolvido. Não. Por quê? Esse 9 aqui, provavelmente, tem uma emissão de dourado. Não, Rê, tá muito desbotado, já não tem nem cor. Eu sei, mas existe algo chamado pigmento remanescente, ou seja, pigmento residual, que tá ali, ó. E esse pigmento residual na altura do 9 é quem? Amarelo claro. E ele vai somar com esse 5, que tem uma proporção grande de azul, e vai te dar qual resultado? Verde. E é por isso que sai um monte de loira marciana, de mulher marciana, dos nossos salões de beleza. Então, não é tão simples assim. É por isso que a gente precisa saber sobre compatibilidades de reflexo. E isso faz você evoluir como colorista, como profissional colorista, porque te leva, te obriga a fazer um raciocínio lógico. Tá? Rê, mas isso aí só vale, tá? Para casos que a cliente já tem cor cosmética. Você acabou de falar, se a cliente chegar com cor cosmética, é assim que vai fazer e tal. Só vale para ela. E eu te digo que não. E sabe por quê? Imagina que você tem uma cliente de cabelo natural, tá? Deixa eu virar aqui meu. Não vai dar aqui essa folha? Deixa eu virar aqui para não ficar tão. Então, imagina que você tem, tá, aí uma cliente que tem uma cor natural na altura do 6. Tá, uma cor natural, altura de tom 6, tá? E o desejo dela é ter uma tonalidade de louro platinado. Então, do 6, você já sabe que para ela chegar no platinado, para ela ser platinada, ela precisa pelo menos chegar onde? Nesse fundo de clareamento aqui, do 10. Essa cor é natural, não é cor cosmética. Então não tem emissão de reflexo ali. O que acontece?
Você tem que pensar na compatibilidade de reflexo que você vai criar o platinado para ela, porque você sabe, você entende o quê? Que para se criar um louro platinado, qual é a cor que você precisa aplicar aqui, ó, nessa fibra capilar? Primeiro você chega nesse fundo, depois você aplica quem? Azul. É assim que você aprendeu, não é? Só que, qual é o fundo de clareamento desse aqui? Olha lá o que tem aqui. Dourado. O dourado é compatível ou não é compatível com o acinzentado, que é o azul? Ah, Rê, não é que você tem razão? Sim. E aí, como é que então você faz isso? Viu como incompatibilidade de reflexo faz você evoluir e se tornar um colorista diamante, um bom profissional colorista? Faz você avançar na carreira? Então, aqui você tem que pensar em qual nuance. Você pensa assim, ai, lá eu descobri que eu tenho que aplicar uma nuance, o que é violeta, para sobrepor esse alguém que me incomoda, e depois esse aqui vem e dá a matiz. E aí não sai uma marciana do seu salão. Perfeito? Ah, mas então, como é que eu vou saber quais são as nuances que têm incompatibilidade? Porque eu não sei, Rê. Eu estou sabendo agora essas que você está falando. Como que você vai saber? Desmembrando as cores. Como assim desmembrando as cores? Pega a cartela de coloração e começa a avaliar lá. Existe um sistema numérico que você, colorista, utiliza para fazer o quê? Coloração, não é? Você vê lá, 6,32. É um número de cor. Para você descobrir, né, se essa cor aqui tem uma emissão de reflexo que é ou não compatível com outra cor, pode ser com fundo de clareamento, pode ser com uma outra cor cosmética, tá? Então, você tem que começar a desmembrar. Aqui tem o primeiro reflexo, aqui eu tenho o segundo reflexo. E esses reflexos aqui, pode ser que um deles não seja compatível com alguém que está aqui, ó. Então, é dessa maneira que você vai começar, né, a colocar o quê? A cuca, a cachola para raciocinar e descobrir quais são as nuances de reflexo que tem ali na estrela de Oswald, na estrela de colorimetria, que pode ou não ser compatível ou incompatível com a cor que já existe no cabelo da sua cliente ou com o fundo de clareamento que vai, né, ser revelado para você. Certo? Você tem que começar a fazer esse tipo de raciocínio, porque senão você não vai conseguir entregar uma cor perfeita. Por quê? Existe lá na estrela cores quentes e cores frias, e não é à toa que essas cores estão ali. A estrela serve para te direcionar. Pega a estrela, pega as cores e desmembra, e você vai começar a otimizar os seus resultados de cor. Agora, por outro lado, se a sua cliente chegar ao salão, né, com cabelo louro acinzentado, e disser que deseja, né, ter um louro com uma tonalidade mais dourado acobreado, tá? Então vamos por outro exemplo aqui. Sua cliente chegou ao salão. Vamos lá. Ela chega ao seu salão com o cabelo o quê? Acinzentado. Então a cor que tá aqui, ó, acinzentado. E o desejo dela é ser o quê? Um dourado, pode até ser esse nuance de reflexo aqui. Não vamos nem colocar que seja aí a nuance do dourado acobreado, não, porque eu já dei esse exemplo. Vamos colocar esse aqui, ó, ponto 32.
É o desejo dela, tá? Ela não quer mais ser cinza. Então, se você for lá no seu armário, abrir o armário, pegar a nuance de reflexos 3, o ponto 32, vírgula 32, ou seja, um dourado, né, irisado, violeta, e sobrepor aqui, o que vai acontecer? Põe bateria. Tá ali, ó. O que vai acontecer? Simples, tá? Você vai simplesmente obter um resultado negativo, tá? Por quê? Não vai dar certo. Ela vai sair de cabelo o quê? Chumbado, verde. Não vai ficar bom o teu resultado, vai dar ruim. Não é assim que a gente fala? Ih, deu ruim. Vai dar ruim. E a gente não precisa ser nenhum vidente para saber que isso vai dar ruim. Tá? Agora, se ela te pedir isso, e você pensar que para construir, né, um dourado levemente irisado para ela, antes de mais nada, você falar, não, eu estou fazendo esse raciocínio aqui, eu acho que vai dar certo, eu vou começar a desmembrar essa cor, deixa eu avaliar aqui o que vai dar mais certo, e não sair metendo os pés pelas mãos e preparando cor sem fazer diagnóstico, sem avaliar se existe ou não uma compatibilidade, aí você vai obter um resultado melhor. Por quê? A partir do momento que você tiver consciência e falar, não, eu vou avaliar se existe ou não, primeiro passo, existe ou não compatibilidade de reflexo aqui. Essa cor aqui é uma nuance fria, essa também é fria. Mas essa aqui tem poder de sobrepor aqui? Não. Essa cor aqui é a nuance quente, é do desejo dela. Mas essa cor, se eu sobrepor aqui, vai dar bom? Não, vai dar ruim. Você viu ali no exemplo. Então, de que maneira você faz isso? Do jeito que eu estou fazendo aqui com você. Você faz essa análise, faz esse raciocínio, e aí você começa a desmembrar a cor, como eu acabei de desmembrar. Você vai perceber que não está existindo uma compatibilidade desse reflexo. E aí você vai falar, bom, então se aqui tem alguém que está me atrapalhando, me incomodando, eu tenho que tirar esse alguém primeiro, para depois eu pôr essa cor aqui. E aí você pensa assim, então para isso eu preciso fazer uma remoção. Eu preciso remover o reflexo indesejado, porque ele não é compatível com o meu desejo, com o desejo da minha cliente. E a partir do momento que você fizer isso e agir da maneira correta, né, fazendo primeiro a remoção para depois aplicar a nuance de desejo dela, aí você vai fazer o quê? Um exímio, né? Você vai ter um exímio resultado de trabalho, um trabalho perfeito. Vai fazer um serviço de colorista diamante, de colorista rubi. Então, eu vou te dar o passo a passo, tá? Para que a partir de amanhã você comece por si só a fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de análise, porque eu quero que você se torne um diamante. Eu quero que, de repente, você fale assim, Rê, mas onde é que eu vou virar, como é que eu faço para virar diamante? No Desvendando a Colorimetria, você descobre como, tá? Que é meu curso online de colorimetria. Então, vamos lá, ó. Então, eu vou te dar o passo a passo, quero que você anota aí. Eu vou anotar aqui também, mas anota aí para você não esquecer, tá? A primeira coisa, avalie a emissão de reflexo do cabelo da cliente. Então, primeiro passo, avaliar a emissão de reflexo existente. Existente no cabelo dela, não importa se essa emissão de reflexo é com cor cosmética ou se é ali de um fundo de clareamento que está muito evidente, muito aparente, tá? Ele está ali. E ele pode vir a te atrapalhar a executar seu serviço da nova cor.
certo? E isso tem que ser feito, essa análise, essa avaliação da raiz até a ponta, porque pode acontecer de você ter uma cliente que aqui na raiz ela tem uma emissão de reflexo, no comprimento ela tem outra e na ponta tem outra. Sabe aquele cabelo multicolorido, multiprocessado? Ele tem isso. Diversidade, variedade de cores, de emissão de reflexo, de altura, de tom, certo? Verifique se a nuance desejada por ela é ou não compatível. Então, segundo passo é avaliar se a nuance de desejo da cliente é compatível. Compatível com o quê, Rê? Com a que está no cabelo, com a que está no fio. Isso é importante, tá? Tem que avaliar isso. E caso não tenha compatibilidade, o que você faz? Terceiro passo. Caso seja incompatível, remoção do reflexo incompatível. Se eu fizer isso, dá certo? Tá tudo resolvido. Daí para frente, é baba de moça. É só chegar e executar a cor. Aí sim você pode ir lá, abrir seu armário, verificar se, depois de toda essa análise aqui, se dá para fazer a aplicação da cor que você queria, se está dentro do seu planejamento. E aí você consegue, né, de fato, ir lá e executar o serviço. Então, é por isso que eu falo que, né, esse processo de criação, né, de construção de cor, ele não é difícil. Ele é simples. Desde que você, o quê? Aprenda a fazer todo esse raciocínio. Isso é muito fácil, é muito simples. E eu quero te ajudar com isso. Eu vou te ajudar, eu estou em busca de te ajudar a todo momento a resolver esse tipo de problema, de situação dentro da colorimetria, desse nosso universo de criação de cor. E hoje, então, né, esse foi o nosso 7º episódio. Se você gostou do conteúdo da nossa live de hoje, compartilha com seu amigo, deixe seu comentário aqui, seu comentário para mim é muito importante para que eu possa te ajudar mais. Eu quero descobrir o que você está achando, de que maneira, que assunto que você quer que eu fale amanhã, o que é melhor, o que você tem dúvida, quais são seus anseios, seus objetivos. E para eu te ajudar, eu preciso saber disso. Então, deixa seu comentário. Se você viu que essa aula de hoje atende às expectativas de um amigo seu que está precisando exatamente disso, compartilha com ele, marca seu amigo. Grande beijo para você, até amanhã.